Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo. Hebreus capítulo 2. Minha biblinha está toda marcada, todas cheias de risquinhos aqui, que eu fiquei muito tempo e vou continuar usando o meu iPad com as Bíblias, porque aqui tem muita ferramenta, mas vamos lá. Hebreus capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei neles a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso
para socorrer os que são tentados. Nosso Pai querido, é tão seguro para nós ficarmos firmes pelo Teu Espírito Santo na Tua palavra. E é por isso que recorremos ao Teu Espírito, para que ordene os nossos passos na Tua palavra. E que nenhuma distração, nenhuma iniquidade venha nos tomar, mas que Jesus Cristo seja glorificado, anunciado, e Ele possa realizar a tão grande salvação, que se deixarmos de considerar é impossível. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. No versículo 7, ele fala de fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. No primeiro capítulo desta carta, Cristo é visto como o Filho de Deus e é maior do que os anjos. Você lendo o primeiro capítulo, ele é apresentado como o Filho de Deus, é o Cristo. No segundo capítulo, ele é apontado como o Filho do homem e um pouco menor que os anjos. A encarnação, ela reduziu a grandeza do Filho de Deus a um corpo físico. Ele não perdeu nada de sua essência divina, mas ele foi encurtado. Ele, de certo modo, quando ele estava presente em Jerusalém, ele não estava presente em Samaria. A onipotência, a onisciência e a onipresença de Jesus Cristo ficou, de certo modo, contida dentro da humanidade. E ele diz aqui que ele foi feito menor do que os anjos. Porém, ele estava revestido de glória e honra e constituído sobre as obras das suas mãos, das mãos onipotentes do Pai. No versículo 8, aí nós temos todas as coisas sujeitaste. Você vê que o escritor está se referindo ao membro da Trindade, o Pai, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. De certo modo, elas já estão sujeitas, mas de certo modo ainda não estão sujeitas. Como executor de um plano eterno, ele já fez, porém há um hiato, há um tempo em que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. O Espírito Santo mostra que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, porém, ainda não vemos. Não enxergamos, porque nós estamos olhando na terceira dimensão. E na terceira dimensão não vemos. Eu sei que agora, nesse exato momento,
eu estou assentado nos lugares celestial em Cristo Jesus. Mas eu não vejo isto ainda. Eu não percebo porque a obra de Deus é eterna. E eu ainda estou na temporalidade. E dentro da temporalidade eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. Mas o verso 9, ele diz, mas vemos todavia aquele. Vemos todavia aquele. E são mudanças de verbo. Não vemos, ele usa o verbo horal. E vemos, ele usa o verbo blepo. Eu não vejo ainda com os meus olhos, mas eu percebo pela revelação aquele. Vemos aquele que por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos. Antes do capítulo 1, ele era maior do que os anjos. Agora, ele é menor do que os anjos. Vamos ler o versículo 3 e 4 do primeiro capítulo de Hebreus. Hebreus 1, 3 e 4. Ele, está falando do Filho, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Aqui mostra a superioridade, a magnitude, o maior poder dele como Filho de Deus. Mas quando ele vai tratar do Filho do Homem, o Jesus histórico, ele diz, ele foi feito menor do que os anjos. Na minha compreensão, isso tem alguns significados. Nós vamos ver se a gente... O que é que nós vemos em Jesus? Que ele disse no verso 9, vemos, todavia, aquele. O que é que eu vejo em Jesus? O que é que nós vemos em Jesus? Primeiro, nós vemos que ele é menor do que os anjos. E por quê? Já tenho falado isso aqui, que na minha visão é covardia. Um brutamonte bater numa criança. Sabe, a gente tem que falar aqui algumas coisas que doem muito. Vocês já ouviram falar de adrenocromo? Alguém aqui já ouviu falar de adrenocromo? Adrenalina de criança. Uma ampola de adrenocromo custa $100.000. E quem toma esta ampola são os poderosos deste mundo. O que adrenocromo faz? Potencializa a sexualidade, dá força à saúde. E de onde vem esse adrenocromo? Vem de crianças seviciadas, crianças maltratadas, que entram num estado de estresse e depois é sacado o sangue todo até que ela morra. E dali daquele sangue eles fazem esta ampola. Mercado negro, ninguém acha. É só no alto comando do mundo.
Isso a imprensa não anuncia. Isso é covardia. Isso é um absurdo. Mas está passando no nariz, nos olhos das autoridades de todo o mundo. Bater numa criança para que ela fique apavorada e depois tirar o sangue. Isto é violência. Deus não vai fazer uma coisa desta. Para vencer a Satanás e as suas hostes, ele não ia lutar com eles na qualidade de Deus. Ele se fez menor do que os anjos, porque Lúcifer é um anjo. E todas as hostes malignas são anjos. Ele vem abaixo. E vem em fraqueza, porque ele foi para a cruz em fraqueza. Mas na sua fraqueza, ele venceu os poderes das trevas. Vemos alguém menor fazendo uma obra que ninguém poderia fazer. Porque ele precisava entrar no terreno do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E só a morte poderia pagar o preço do pecado. Mas não a morte de um pecador, mas a morte de um santo, a morte de alguém que é puro. Alguns anjos pecaram, mas eles não morreram. Mas o homem pecou e morreu. E Jesus entrou na raça humana para poder vencer o pecado e a morte. Os versos 14 e 15 de Hebreus nós lemos, e nós vamos continuar num outro domingo, quando estivermos por aqui, esse diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está falando de Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A tanatosfobia, ou o pavor da morte, ela graça sobre a humanidade. O ser humano vive debaixo do medo da morte. E só a vida de Cristo pode nos libertar deste poder da morte. Ontem eu estive no hospital evangélico visitando a irmã Nadir Silveira, que está num estado de 100 anos, um estado, teve uma fratura e teve um problema, e o coração está muito lento, e ela quis conversar um pouco comigo, e nós estivemos lá por mais de 1h30 conversando, e a gente vê a diferença. Ainda que ela esteja sentindo a partida, mas ela diz assim: eu estou pronta. Eu estou pronta. E quando nós cantamos, a gente cantava os hinos ou recitava os hinos, ela ia dizendo todas as estrofes. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Um momento, quando eu visitei-a no princípio da semana, eu comecei a cantar Quão grande és tu, e com ela, e ela começou a cantar em inglês.
Eu disse, mulher. Ela disse, é mais fácil para eu me lembrar. Ela morou muitos anos nos Estados Unidos. E eu aprendi esse hino em inglês. Lúcida, perfeitamente lúcida e confiante, ainda que temerosa, porque a morte é uma inimiga. Ela é uma inimiga, mas ela não foi ainda destruída, mas vencida ela já foi. Ela é um leão sem dente hoje. E, meus irmãos, nós precisamos entender que nós vemos aquele que, tendo sido feito um pouco menor do que os anjos, pôs a sua bota na cabeça da serpente. Eu tenho andado com algumas pessoas com medo dos poderes dos malignos. Gente, vocês foram feitos por tripa. Vocês não têm substância. Como é que você vai ter medo de alguém que foi vencido na cruz, em que ele colocou em execração pública os poderes e debochou deles na cruz, e você ainda aí vive apavorado, dormindo de luz acesa, com medo de fantasma? Você está me escutando, você que me procurou recentemente? Que não apaga a luz porque tem medo de que seja atacado por quem? Que Salvador é esse seu? Vemos aquele que no sofrimento da morte nos conduziu ao Pai. Deixa eu ver quantos já estão vendo. E o nefrário? Quem andou vendo o nefrário aí? Cadê o povo do nefrário? Quem é nefrário, Glênio? Pois é. Quem viu o nefrário aqui? Só o Hildo? Tem uns 4, lá atrás, Rosângela e Sérgio, uma turminha ali. Não precisa ter medo, não. O filme não é pavoroso, não. Não é aquele da posse lá do capeta, como é que chamava aquele? Hein? O exorcista. Não, é um endemoniado competente. É um endemoniado lógico. É um endemoniado Illuminati. Não é essa coisinha de pavor, de babá. Não. Olha o que ele vai mostrar aqui. Vemos que o seu sofrimento na morte foi o caminho para a glória e honra, para a salvação de pecadores. Paulo, quando ele debocha da morte, ele pega o lenço branco e sacode na venta da morte e diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem foi que disse que você tem algum poder sobre os filhos de Deus? Você ainda sofre de tanatosfobia? Você ainda está aí com medo, com pavor de que a morte vai lhe derrubar? Era 3 horas da madrugada, pulmão com 50% tomado,
uma infecção, aqueles índices todos lá em cima. Reverendo Messias tinha me ligado e disse: meu filho, você não vai morrer. O Senhor me deu uma palavra no Salmo 117, você não vai morrer. E era 3 horas da madrugada, minha mulher dormia num quarto, a gente estava naquele quadro grave, e aí entrou aquela nuvem. Você percebe, dava para sentir o estalar das asas dos bichos. Você vai morrer. Como? Como? Matar quem já morreu? A doutora Edmeia Thompson, ela conta uma história lá no Rio de Janeiro. Ela estava num velório no cemitério São João Batista, em Botafogo, e houve um tiroteio lá, e a bala entrou lá no velório, entrou no caixão e pegou no morto. E aí a doutora Edmeia diz: foi a bala perdida, mais perdida que eu já vi na vida. Eu fui atingir exatamente o morto. Como é que vai matar quem já morreu em Cristo? Onde é que já se viu isto? Você foi crucificado com Cristo ou não? Então não dá para matar. Os que pode fazer é dar um sono para você, para o momento da ressurreição, quando o seu corpo há de ressuscitar em glória. O que nós vemos em Jesus? Vemos que ele foi feito menor para poder vencer o maior. Vemos que ele sofreu a morte para alcançar os homens. Vemos que foi morto em lugar, na morte ele veio nos encontrar. Onde é que ele me encontrou? Emanuel não me encontra. Emanuel é Deus comigo. Deus conosco. Mas na cruz, lá na morte, ele me encontrou. Porque naquela hora houve uma das coisas mais preciosas. João capítulo 14, versículo 20. Eu esqueci de marcar o horário e eu nem sei que tempo tem, mas vamos até meia-noite que dá tempo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia será este? Capítulo 14 está falando do momento que precede a cruz. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Naquele dia, vós conhecereis, vós estarás em mim. Por que eu estava no Senhor? Porque Ele me atraiu. E quando Ele morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele veio morar em mim. Isto muda completamente a nossa concepção. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia. Eu vou deixar vocês procurarem o texto, que eu estou indo no tempo da correria do coisa. Agora não, agora tem que esperar vocês acharem. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza
da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vós em mim na cruz, Ele em nós na ressurreição. O que eu vejo em Cristo? Eu vejo que Ele é menor do que os anjos. Eu vejo que pela morte Ele suporta a morte por todos os homens, ou por todo o homem. E vejo que naquela morte Ele me incluiu, para que na ressurreição Ele pudesse viver em mim. Vemos Jesus sendo aperfeiçoado. Isso é coisa esquisita. Versículo 9. Hebreus capítulo 9, 2:9. Não, 10, vamos lá, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Aperfeiçoar quem é perfeito? Como assim? Vemos Jesus sendo aperfeiçoado, a palavra aqui é teleo, que é fazer algo completo. Só Ele podia fazer algo completo, em favor daqueles que vão herdar a salvação, para conduzir muitos filhos a Deus. Eu gosto desse jogo que a palavra de Deus faz. Em João capítulo 6, versículo 44, a Bíblia diz que ninguém, João 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Eu quero que vocês me digam, quantos são ninguém? Tem alguém nesse ninguém? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Concorda? Tá bom. Agora vamos para vamos para 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto: um morreu por todos. Logo, quantos morreram? Quantos são esses todos? Todos os que o Pai deu a Jesus. Porque ninguém vai ao Filho se o Pai não o trouxer. E o Pai trouxe todos aqueles por quem Cristo morreu. E ele disse que um morreu por todos, logo, todos morreram. Agora, João 14, 6. O que foi que Jesus respondeu aos seus discípulos? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós temos um aperfeiçoamento, uma completude, uma realização completa. O Pai nos leva a Jesus. Eu esqueci de colocar o texto de João 12:32, quando Jesus nos atrai a Ele. Jesus atrai a si aqueles que Deus deu a Ele. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele atraiu este grupo que ele fez morrer lá na cruz. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele ressuscitou para nos conduzir ao Pai, porque ninguém vem ao Pai senão por ele. Hoje, aí há um aperfeiçoamento, ou uma completude, uma perfeição da obra redentora de Cristo. Só ele poderia fazer. Temos Jesus fazendo esta obra maravilhosa. O que vemos nele é que também, tanto a salvação como a santificação vem por meio dele. Versículo 11 de Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2:11. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vamos ver o 12 para completar, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Rapaz, você imaginou que Jesus veio com esta finalidade de me chamar de irmão? Irmão dele, mas eu só posso ser irmão dele depois que ele vai tirar-me do centro da minha vida. Ele precisava realizar esta morte por mim e em meu benefício, para que eu tivesse esta realidade espiritual. O mistério, o maior mistério é a salvação. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 9. 1 Coríntios, não 2, perdão. 1 Coríntios 2, 6 a 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você sabe o que o nefrário diz para o psiquiatra? Ele diz: o nosso erro foi não considerar a cruz. O nosso erro foi não considerar a cruz. Porque a cruz é o mistério onde Deus se une com a humanidade. O fraco se une com o mais fraco, para libertar o homem da mania de querer ser onipotente.
teomânico, autossuficiente. Essa união do pecador com Cristo é a obra mais poderosa do universo. Quando Deus nos incorporou na cruz. E esse é o grande mistério. Se você não ganhar esta revelação, você vive dentro da religião o tempo todo, se autovalorizando, buscando louvores pessoais. Romanos capítulo 16, versículos 25 e 27. Que barulho bonito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Mistério guardado em silêncio. Verso 25. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Este Salvador, feito menor do que os anjos, que pelo sofrimento da morte é aperfeiçoado ou completado essa salvação tão grande. A nossa união com Ele, que tanto nos salva como nos santifica, e que Ele nos convida a participar do coral que Ele faz parte. Versículo 12, ele diz, Hebreus 2:12, dizendo aos meus irmãos, declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu volto a falar o que eu disse há um tempo atrás dos murmurantes, porque eu sou um murmurante em tratamento. Nos Alcoólicos Anônimos, ninguém pode dizer eu sou um ex-alcoólatra. Ele é um alcoólatra em tratamento. E eu sou um murmurante em tratamento. Em vez de viver reclamando, ele está chamando para a congregação para cantar louvores. Para viver desobstruídos da sensação de infelicidade neste mundo. Você e eu que vivemos gemendo e murmurando pelas coisas que nos acontecem, precisamos ser libertos desta opressão do inferno, que toma conta da mente e do coração. Você senta à mesa, em vez de saborear a comida, vai ver se está salgada ou insossa. Em vez de você desfrutar da companhia, você vai começar a conversar sobre outros que estão com problemas. Como se você e eu fôssemos salvador dessas pessoas. E nós acabamos infestando o nosso relacionamento, o nosso ambiente, com um discurso muito nefrário. Essa palavra significa nefasto, maligno. Nós vivemos a cultura da opressão. Estava vindo do Piauí com
3 companheiros, a semana passada, nós resolvemos ver o comentário de uma live sobre o Nefrários, onde uma psicanalista falava sobre o endemoniamento da cultura. Essa cultura que você absorve das redes de televisão. Essa cultura que você absorve dos WhatsApps da vida. Essa cultura que você e eu comemos nas mídias sociais, onde existe o caos, o pessimismo e a coisa mais nefasta. E o tempo que você gasta com isto. Se você entrar no meu carro, quando eu estou sozinho, eu estou ouvindo a Bíblia. Tenho aqui algumas Bíblias auditáveis, audíveis, onde eu posso ouvir a NAA, a ARA, a NVI. Vou ouvindo e dirijo para lá e para cá e ouço tantos textos. Se a minha esposa está junto, eu não imponho para não constrangê-la. Eu não quero impor a leitura bíblica ou ouvir a Bíblia para minha esposa. Ela tem que fazer isso pessoalmente. Mas não me diga que você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Não venha com essa conversa. O John Piper disse que quando você chegar no céu, vai dizer, Senhor, mas eu não tive tempo. Ele disse, deixa eu ver aqui o seu WhatsApp. Deixa eu olhar aqui o seu Facebook. Deixa eu ver aqui o seu Instagram. Olha o que você gastou de tempo. E eu estou falando para gente comum como eu, que sabe o que está acontecendo. Mas ele está nos convidando para o coral dele. Ele disse, eu quero anunciar o nome do meu Pai e cantar louvores no meio da congregação. Que Deus dê graça para nós. No outro domingo nós vamos continuar. Eu dei só 6 coisas que eu vejo de Jesus hoje. Mas vamos ver o resto de coisas boas que tem nele. Que eu quero conhecê-lo. Conhecê-lo. No dia que eu chegar lá, eu quero... Meu Senhor, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Só para terminar aqui, para vocês cantarem, o Brennan Manning, ele faz uma pergunta, quando eu chegar no céu, qual é a pergunta que Jesus vai me fazer? Aí ele cita várias possibilidades, diz, nenhuma dessas. Ele vai só me perguntar assim, Brennan, você sabe o quanto eu amo você? Você sabe o quanto eu amo você? No dia que eu e você tivermos essa consciência, mas vai descansar longe. Eu sou um amado do meu Pai. Eu sou um amado do Senhor. E aquele que ama nos cura, nos corrige, nos trata, nos liberta de tudo que há de mais triste. Nadir, no final da minha encontro, ela disse assim, Glênio, pastor, eu posso descansar? Digo, se está preso por causa dos filhos, pode. Pode ir. Você está preparada. Está bom. Pergunto para você, você pode descansar? Se o Senhor lhe chamar hoje, você está pronto?
Ou você ainda está agarrado com essas mesquinharias desse mundo? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Milênio, se o Senhor vier agora, você pode dizer, vamos embora? Vamos embora. Estou descansado. Não deixe o Senhor enquanto você não tiver certeza. Faça como Jacó. Garra nele. Garra na roupa dele. E diga, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Mas abençoares aqui é com a certeza de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ok?